Olá, eu sou Isa Magalhães, idealizadora do Sistema Lúdico de Educação Socioemocional. E hoje eu vou apresentar para você a nossa coleção Navegando no Mundo das Emoções. É uma coleção muito gostosa, é uma coleção muito lúdica para crianças do Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Então, é uma coleção para desenvolver as emoções e, a partir daí, desenvolvermos também as habilidades socioemocionais. Essa coleção ela tem uma história narrativa através dos 5 livros, que é exatamente a história de um grupo de piratas do bem que vão navegando, encontrando várias e várias aventuras, e nessas aventuras vai se trabalhando as questões emocionais. Então, chama-se Navegando no Mundo das Emoções, conhecendo as emoções para uma vida feliz, tá? Então, o grupinho é este aqui. E tem uma coisa muito legal, porque na medida que o livro, né, vai avançando, tá? Que é o nosso sumário, tá? O índice, o sumário. Na medida em que vai avançando, vai ficando mais complexa, né? A aventura e vão aparecendo outras emoções. Então, nós começamos com 4 emoções, tá? São as emoções básicas, tá? Da raiva, da tristeza, da alegria e do medo. E cada uma dessas emoções é representado por um piratinha. Então, aqui já é uma atividade onde vai pintar esses piratas. E a história, ela vai se desenvolvendo de uma forma bem narrativa ao longo do livro todinho. Tá? Então, nós temos atividade 2, aí temos uma partezinha da história, né? Como se fosse quase uma novelinha, né? Aí temos atividade 3, né? Nós já temos aqui as expressões faciais, os alunos, de crianças, né? Nós temos aqui para representar essas 4, uma das 4 expressões das emoções, tá? Aí, como eu já coloquei antes, vai se narrando a história, vai acontecendo a história e, juntamente com a história, o aluno vai fazendo as atividades, ou seja, vai complementando a história. Então, o aluno, ele tem o desenvolvimento das habilidades dele é feito a partir do momento de interação com o livro, né? Esse livro também traz várias ideias de atividades para casa, né? Por exemplo, esse aqui é bem legal, que é uma alimentação divertida. Como é que os pais podem fazer uma alimentação bem simples e divertida para seus filhos, tá bom? Outra coisa também, eles trazem joguinhos, tá? Alguns joguinhos bem legais, por exemplo, olha só, esse aqui são os fantochezinhos dos personagens do livro, onde as crianças recortam, montam num palitinho e tal, e passa a desenvolver. Agora, dentro da formação do professor, ele recebe, esse aqui também, desculpa de falar sobre isso, tá? Tem as expressões faciais, são as cartinhas das expressões, para que eles possam, isso é um jogo de memórias, tá? As cartinhas das emoções. Então, a partir dessas atividades, o professor ele recebe uma formação. Por quê? Porque cada livro tem 21 aulas planejadas. E essas aulas, elas podem ser ampliadas. A partir de uma aula, podemos fazer 2, 3 aulas, ok? Aí nós temos o livro 2, para o 2º ano. Aqui a história vai ampliando, né? Nós temos aqui, nós entramos um novo piratinha, tá? Que é exatamente a chatinha, tá? Que é uma piratinha do nojo. Ou seja, as emoções básicas são, alguns autores consideram 6 emoções básicas: a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, o nojo e a surpresa. Então, é dentro desse conceito que nós vamos trabalhando o desenvolvimento desse livro, tá? Então, aqui nesse livro aqui, embarca mais uma emoção. Então, a criança já está ficando mais velha, ela pode, de repente, né, ampliar o seu leque de conhecimento das emoções. Então, sempre um livro onde nós temos várias atividades, né? Atividades, por exemplo, aqui é uma atividade bem legal, que é uma atividade do semáforo. Pare, respire fundo e fale o que sente. Ou seja, já é um processo de gestão das emoções, ok? Aqui, vou mostrar algumas páginas aqui do livro, tá? E temos também os joguinhos. No final, sempre temos um joguinho. Aqui, por exemplo, é para pintar
A maioria dos jogos desses livros é para a criança fazer, ela interage, ela pinta, recorta e monta. Olha esses fantochezinhos aqui, tá? Para que ela possa também desenvolver as suas habilidades motoras. Então, nós temos esse jogo aqui que é bem legal também, que é o jogo das emoções, das carinhas, das emoções, de compor esse coração com essas cartinhas, é bem interessante, tá? O dado das emoções, enfim, esse é o nosso segundo livro. No nosso terceiro livro, mais uma vez começa a se ampliar, né? Então, embarca na aventura dos piratas, embarca um outro piratinha, vou mostrar aqui a turminha, tá? Que esse piratinha já é o da surpresa, é quando também essa tem uma aventura bem legal, que é uma aventura, olha aqui só que as atividades, que é uma aventura onde os piratas do bem vão encontrar. Estou mostrando aqui também para vocês algumas atividades, tá? Mas eles vão encontrar os pensamentos, os monstrinhos dos pensamentos ruins de sentir. Então, é nesse momento que entra algumas emoções, alguns raios desses monstrinhos, e aí a criança começa a aprender, literalmente, a como fazer a gestão dos seus pensamentos emocionais, né? Pensamentos que vão interferir no seu processo emocional. Aqui, por exemplo, é o pirata medrosinha que estava passeando na ilha dos monstrinhos quando viu seu amigo pirata Tristinho sendo atacado por um dos monstros da ilha. Aí veja a imagem da pirata diante do monstro, né? Uau, é que nós vamos trabalhar o medo, né? Como é que de repente a piratinha. Temos uma poesia bem legal também, que é pegando nos próprios dedinhos e a gente vai trabalhando as emoções, porque temos as terminações nervosas nas mãos, que corresponde às emoções. Isso aí já é todo um conceito da filosofia oriental, tá? Mas é um conceito terapêutico também, tá, gente? Então, nós temos aqui, por exemplo, a corrida dos sentimentos, que é um joguinho, né, que começa para ver que tipo de sentimento vai chegar aqui no final. Aí tem todo um diálogo depois, todo um trabalho, né, para ser realizado, tá? Por exemplo, meditando sobre o bem-estar, aí a criança começa a reconhecer no seu corpo as emoções, como é que ela sente essas emoções. Como é sentir a raiva, como é sentir o medo, como é sentir a tristeza, ok? Muito bem. Também nós vamos ter aqui várias atividades, né? Atividades de monstrinhos, porque tem a ver, as atividades dos dedoches, pinta os dedoches, os personagenzinhos e começa a contar histórias através desses dedoches, tá? Temos também eu gosto muito desses dados, porque é um momento de interação, que joga para fazer a expressão, né? A expressão facial de cada um desses personagens, tá? E aí o interessante é, a criança vai o quê? Pintando, né? Recortando e desenvolvendo também as suas habilidades motoras através dessas várias atividades de jogos, tá? Olha só que bonitinho, tá? Que é montar uma personagemzinha, tá? Com suas várias carinhas. Então, a gente recorta essa aqui e começa a brincar, coloca um palito aqui atrás com alguma coisa para colar e começa a trocar as carinhas. Isso aqui é muito bom para aprender a trabalhar com as expressões das emoções. Aqui é o outro personagem, então tem vários personagens que vai se desenvolvendo através da historinha, né, dos Piratas do Bem. E aí nós chegamos ao nosso quarto livro, tá? Mais uma vez, na medida que os livros vão ficando, né, se desenvolvendo, as emoções também vão se complexando. Ou seja, nós temos uma complexidade da apresentação dessas emoções de acordo com a faixa de idade das crianças, né? Então, aqui nós temos o grupo, né? Aí, esse grupo realmente começa a trabalhar com os monstrinhos dos pensamentos. Aqui, se antes daqui no livro 3 eram só 3 piratinhos, monstrinhos, agora esses monstrinhos se tornaram bem mais. Por quê? Por exemplo, eu sou o monstrinho da preguiça, o monstrinho da culpa, o monstrinho do ciúme, né? Por exemplo, o monstrinho do ciúme é fogo. Ele deixa as pessoas desconfiadas e com raiva. Você já teve esse sentimento? Como foi? Escreva sobre isso. Então, aqui a criança já está começando a elaborar um pensamento emocional.
uma observação de como é sentir determinadas emoções e emoções já sociais, né? Porque o ciúme é uma emoção na relação com o outro, tá? O monstrinho da inveja, o monstrinho da vergonha, isso é muito legal, porque nessa faixa de idade elas começam também a ficar com muito mais vergonha, né? E aqui nós temos, então, os personagens, e esses personagens, eles vão interagindo com os monstrinhos. A história também, ela fica mais robusta, ela ganha muito mais peso da aventura, porque aqui a criança já está lendo bem melhor, nós estamos aqui falando do 4º ano, né? Então, ela já está conseguindo interagir textualmente com as questões dos textos, né? Ela está conseguindo compreender melhor esses textos, tá? Nós temos aqui, por exemplo, aprendendo a lidar com os conflitos, tá? Que é uma atividade bem legal, que tem a ver exatamente com os monstrinhos, os piratas começam a ter conflito com os monstrinhos, tá? Então, acordo do bem, primeiro passo, procure ficar calmo, né? Conte de 5 até 10 ou respire fundo. Segundo, converse com seu amigo dizendo que está sentindo e por que se sente assim. Eu sinto porque. Então, é um passo a passo de desenvolver o diálogo, tá? Também nós vamos ter as atividades de jogos, tá? Isso aqui é um joguinho Teatro das Emoções, onde recorta esses personagens e monta esses personagens, tá? Aqui nós temos os olhos falam, ou seja, desenvolver a percepção das emoções através desses vários tipos de olhares aqui. Porque quando nós vamos trabalhar com a concepção das emoções de reconhecimento facial, nós temos que perceber principalmente a expressão da boca, alegria, tristeza, né? Medo, ou boca e olhos. Então, é importante, os olhos, né, muito com as sobrancelhas, então é muito importante que nós apresentemos, né, atividade de reconhecimento das expressões faciais das emoções através né, desses jogos e tal, tá? Aqui nós temos também as cartinhas com perguntas, aqui os jogos também começam a ficar mais complexos, né? Por exemplo, como me sinto quando estou com medo? O que eu faço quando estou com raiva? Então, tudo isso para desenvolver a autopercepção da criança em relação às suas emoções, para reconhecimento das emoções dos outros, tá? E aí nós chegamos no nosso 5º livro, que são 5 livros da coleção, né? Do 1º ao 5º ano. Aqui, com certeza, é uma história muito bonitinha também, uma história bem legal. Os piratas chegam a uma ilha e vão salvar. E aqui a gente já começa a trabalhar um pouquinho com os valores humanos, né? Eles vão salvar, por exemplo, a Esperança, tá? Que é uma fadinha, que é bem interessante, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, as fadinhas que estão presas, tá? Então, ela trabalhando a esperança e a gratidão. Aqui a gente já começa a preparar para o desenvolvimento realmente das habilidades socioemocionais dessas crianças, que já vem sendo trabalhado, mas quando chegamos ao 5º ano, que ela está em torno de 9, 10 anos, é que ela tem essa capacidade realmente de desenvolver as habilidades sociais, as habilidades de comportamento social. Então, aqui é uma aventura onde os piratas chegam a essa ilha e vão salvar essas 2 fadinhas que estão presas por esses monstros e tal. Aqui, por exemplo, olha, entrando na caverna dos dragões, que aliás, são 2 dragões que estão prendendo. Aí, para trabalhar a raiva, tá vendo aqui? O iceberg da raiva. O que é a raiva? Aí tem embaixo várias questões da raiva. Frustração, rejeição, estar no controle, humilhação, tristeza, culpa. O que é que produz, de repente, quais são as emoções de base que pode produzir a raiva. Então, aqui nós já começamos também a falar muito, por exemplo, aqui o vulcãozinho da raiva, o passo a passo. Por quê? Porque a raiva leva à violência, leva aos comportamentos mais difíceis de lidar. Então, a raiva é das emoções que a gente tem que ter muito cuidado. Assim como a tristeza também e o medo, que são as emoções que eu chamo na coleção ruins de sentir, tá? Aqui nós temos mais jogos. Por quê? Porque é muito importante envolver aqui as crianças. Por exemplo, aqui nós temos os jogos dos temperamentos. Aqui realmente nós começamos a trabalhar com os temperamentos, né? O temperamento feliz, o triste, o zangado e o sério, tá? Então faz de dupla e vão começar a descobrir como é o seu temperamento e o temperamento do outro, para que haja um diálogo e uma compreensão de si e do outro. Deixa eu ver aqui outro jogo bem legal, né? Que nós temos aqui. O Desafio das Cavernas do Dragão também é bem legal, que é o momento onde a criança vai
perceber, por exemplo, o termômetro das emoções. Como é que ela vai poder fazer a gestão dessas emoções, tá? E aqui nós temos exatamente esses termômetros, com todas as cartinhas perguntando. Ou seja, a nossa coleção, ela visa exatamente trabalhar com a descoberta das emoções pessoais, as emoções do outro e as emoções sociais do grupo como um todo. Então, a coleção Navegando no Mundo das Emoções, conhecendo as emoções para uma vida feliz, ela tem o intuito de exatamente desenvolvermos a educação emocional nas escolas e em outros espaços educacionais. Muito obrigada pela sua atenção e espero que tenha gostado da explicação. Tchau!